que é o fio, né, da prosperidade, o fio da abundância dentro da trama invisível. Por que a abundância? Porque o dinheiro, ele é a referência de abundância na nossa realidade. Quando você tem dinheiro, você consegue ter em abundância as coisas e as referências da realidade que você precisa. Né? Como eu disse na live também, quando você tem dinheiro e alguém que você gosta precisa de algum tratamento médico, você tem como fornecer. Alguém que você gosta tem ali uma vontade de fazer um curso e se especializar em algo, você tem como pagar para essa pessoa evoluir no espírito, né? Adquirir mais consciência, né? E mais expansão da consciência. Ou essa pessoa quer fazer uma viagem, ou você mesmo quer fazer uma viagem. Se você tem o dinheiro, você consegue fazer. Se você não tem, automaticamente você trava algumas situações da sua vida que poderiam estar melhorando. Tá? Então, o dinheiro, ele é uma energia, como qualquer outra energia. E como ele é uma energia, nós estamos aqui para aprender a, vamos dizer, não vou dizer dominar essa energia, mas aprender a fluir com ela. Porque é interessante que você tenha, assim, cada vez mais energia potencial no seu espírito para você concretizar as coisas. E uma das energias potenciais que o nosso espírito precisa nesse mundo é do dinheiro. Então, o dinheiro como fio da abundância, né, dentro da trama invisível, traz essa conexão, a de que você pode usar esse dinheiro, pode usar essa energia para você crescer, para você ajudar as pessoas a crescerem, para você evoluir, para você ter mais lazer, ter mais prazer na sua vida, ter mais felicidade também. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas dinheiro não traz felicidade. Eu concordo que o dinheiro em si, especificamente, ele não traz felicidade nenhuma. Mas a falta do dinheiro traz tristeza. Quem já passou pela falta do dinheiro sabe o que eu estou dizendo. De você querer comer, de repente, alguma coisa durante o seu dia e você não ter dinheiro para comer. E você ter que continuar trabalhando o dia inteiro sem se alimentar. E chegar em casa, às vezes, né, depois de uma faculdade ou depois de um ensino médio, alguma coisa assim, quando você trabalha ali de dia e estuda à noite, chegar em casa à noite com aquela fome grande, gigantesca, porque não se alimentou durante o dia. E não é porque você não quis, é porque você não tinha o dinheiro. Então o dinheiro, ele traz pelo menos o conforto da realidade. Ele não vai trazer realmente a felicidade em si, mas ele vai deixar o seu espírito mais propenso a ter felicidade. Porque a base, vamos falar um pouquinho da base das pirâmides, né? A pirâmide eu esqueci agora o nome do rapaz que criou a pirâmide, que tem na base a segurança, né? Que é o princípio primário ali da gente começar a crescer e evoluir. Se a nossa segurança, ou seja, se as nossas coisas da sobrevivência não estão preenchidas, a gente ainda fica patinando na vida. E a sobrevivência, ela depende sim do dinheiro. Tá? Então, o dinheiro, ele não é ruim, ele é uma energia que pode ser potencializada se você quiser. E a trama invisível com o tarô traz orientações de como você não só organizar e usufruir dessa energia, mas também potencializar para a abundância. Né? Afinal, é isso que a gente está querendo nessa live em si, né? Potencializar a abundância financeira. E uma das cartas que é a principal, que traz essa direção da abundância, né, e que a gente usa muito na trama invisível, porque inclusive o símbolo da trama invisível, que é o triquetra, né, que vocês veem no começo ali, ele tem 3 lados, né, são 3 semicírculos, vamos dizer assim. E por que são 3 ali? Porque o 3 traz a referência da abundância. E a carta do tarô que traz essa referência é a Imperatriz. Tá? Então, a Imperatriz, ela é muito ligada ao fio da abundância, é ela quem comanda esse fio. E quando você está ali seguindo as orientações que a Imperatriz traz para você, automaticamente você vai ter mais abundância. Tá? O que acaba acontecendo também? Lembre que a gente sempre fala da dualidade aqui. Então, a dualidade, ela tem, como diz o nome, os 2 lados. E quando você cria através do trio, né, de consciência, você começa a criar essas abundâncias,
vai depender muito de qual é a sua intenção para que você tenha abundância. Se você está no fluxo da abundância, né? Aqueles que já acompanham as lives já sabem a questão do fluxo dentro da trama, né? O fio. Quando você está no fio da abundância, você vai tendo cada vez mais. Só que preste atenção, você vai tendo cada vez mais aquilo que é a sua base de intenção e de poder energético. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você quer abundância financeira, mas você, em essência, na sua intenção e nas suas crenças, de repente, da sua mente, não acredita que pode ter essa abundância, automaticamente você se vincula ao outro lado do fio, que é a parte da escassez. E aí, por incrível que pareça, você começa a ter abundância de escassez. Ou seja, você começa a ter cada vez mais, indo para o lado do dinheiro, tá? Você vai começando a ter cada vez mais dívidas, vai começando a ficar cada vez mais sufocado. Por quê? Porque você está ligado no fio da abundância, que está te direcionando para um crescimento, mas a sua intenção e a sua crença está te levando para as dívidas. Então, o fio ele vai continuar sendo alimentado e te alimentando com a abundância dessa sua intenção e das crenças. Por isso que na trama invisível a gente trabalha sempre as 3 partes principais, né, que é o mental, o espiritual e o emocional. E aí, muitas vezes, o físico, principalmente no dinheiro, acaba entrando ali junto com o mental. Então, vocês vão perceber que conforme a gente vai aumentando aqui nas lives, jogando cada vez mais, tirando cada vez mais as cartas, vocês vão perceber que vai tendo uma lógica no tarô. O tarô ele não é somente intuitivo. A intuição é muito importante, mas como eu disse na outra live, a intuição é a junção da sua emoção, do seu sentimento com a sua racionalidade. Se for só um dos lados, você não está intuitivo. Ou você está muito hermético ou muito onírico. E no certo, precisa ter um equilíbrio com os dois para você ter mais intuição. Então a gente vai falar muito aqui dessas questões de padrão, de entender como a vida funciona. Inclusive, os fios da trama, eles trazem um mapa que a gente consegue identificar em que momento que a gente está e qual é o próximo passo que a gente precisa fazer para ir se melhorando. Tá? Então, isso que o meu xamã está trazendo e está juntando as conexões, está ficando um trabalho magnífico. Vocês vão ver bastante aqui no canal, porque é um trabalho de mudança realmente. Tá? Mudança interior e mudança exterior. Não é só você mudar interiormente, ficar mais calmo, mais tranquilo e ter uma vivência introspectiva melhor. É também você olhar na realidade e começar a ver que a sua realidade está melhorando. As coisas à sua volta ou as pessoas à sua volta estão melhores. Você está melhor. Então, com a trama, a gente vai desvendando o mapa, né, que ela dá aqui o mapa de como que a gente precisa se direcionar. E com o tarô, a gente vê o espelho energético, como que a nossa energia está, como a nossa energia se propõe a ficar, para que a gente consiga ir se melhorando. Tá? Então, aqui, basicamente, com o tarô, a gente vai fazer leituras energéticas de situações, de momentos, e hoje ligado ao financeiro. Tá? Então, como eu estava dizendo da questão da própria Imperatriz, como que ela alimenta essa abundância? Né? Existem princípios para todas as filosofias, para todas as direções, mas se vocês começarem a perceber o princípio da maioria das religiões, elas vão dizer o mesmo princípio. O que faz com que a gente melhore a vida, o que faz com que as pessoas à nossa volta melhorem também, o que faz com que a gente realmente usufrua de uma vida boa é o amor. E eu concordo 100% com isso. É o amor que faz com que a gente melhore. É o amor pela nossa profissão, é o amor pelas pessoas, é o amor pela nossa vida, é o amor pela situação que estamos, é o amor pela situação que queremos estar. É isso que faz a gente mudar. Só que é o amor que não é sentimento. Porque muitas vezes a gente vincula amor a sentimento. E não é esse amor que eu estou dizendo. É o amor
que alguns, né, na Bíblia principalmente, diz o amor ágape. Ou, como diz no xamanismo, é o amor gratidão. Só que esse amor, ele não é construído no sentimento. O sentimento, na verdade, ele é uma consequência desse amor. Esse amor, ele é construído em 3 bases. Lembra que eu falo sempre que o caminho da abundância, né? Eu falei nessa live, vocês vão ouvir falar bastante isso, que o caminho da abundância é em cima de 3. Então, tudo que é relacionado a crescimento está vinculado ao 3. E o amor é o princípio. E esse amor, ele tem como base um tripé. E qual é esse tripé? A primeira coisa que a gente precisa ter para realmente amar alguém, amar alguma situação ou amar alguma coisa é respeito. Então vamos identificar aqui, indo para o lado financeiro. A primeira coisa que você tem que ter com o dinheiro, vamos falar especificamente de dinheiro aqui, né? Embora seja o fio da abundância, né? Que a abundância ela traz muito mais coisas, não só o dinheiro. Hoje, especificamente, vamos falar de dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que ter com o dinheiro, que é o primeiro passo, a primeira perna desse tripé, né, é o respeito. Então, você tem que respeitar o dinheiro. E respeitar o dinheiro não é colocá-lo em um pedestal, mas também não é diminuí-lo. É realmente ver qual é o valor que ele tem na sua vida. Porque o dinheiro, ele é referência de preço. Mas nós acabamos dando a referência de valor. Então, qual é o valor que o dinheiro tem na sua vida? E respeite esse valor. Respeitar o dinheiro é não jogar fora, de certa forma, né? Gastar com qualquer coisa, com coisas que não trazem algum proveito para você. Tá? Respeitar o dinheiro é também usufruir dele, porque ele é feito como uma energia circulante. Então não é para você ficar admirando ele, guardar ele dentro de uma gaveta, colocar num altar e ficar ali admirando esse dinheiro. Não. É para circular. Tá? Então respeitar o dinheiro é o primeiro ponto. Tá? Segunda coisa, segundo a perna ali do nosso tripé, né, é o compromisso. Compromisso com o dinheiro. O que quer dizer compromisso com o dinheiro? Compromisso com o dinheiro é todo o dinheiro que você receber de alguma forma, é dar uma orientação para esse dinheiro, para onde que ele vai, o que eu vou fazer com ele. É ter um compromisso com esse dinheiro e usufruir desse compromisso. Não, esse dinheiro que entrou, ele vai ser guardado para mim fazer uma viagem. Então, esse dinheiro já não é mais o dinheiro que entrou, ele é o dinheiro da viagem. Colocar um compromisso junto ao dinheiro. Tá? E o terceiro tripé é comportamento. Ou seja, ter um comportamento digno com o seu dinheiro. É não se rebaixar, né? Rebaixar os seus valores apenas pelo dinheiro, mas também não é desvalorizar o dinheiro. Ou como muitos fazem, né? Recriminar quem conseguiu conquistar. Porque quando você recrimina quem conquista o financeiro, quem conquista o dinheiro, você está dizendo para si mesmo que você não quer o dinheiro e comportamentalmente você vai gastar com qualquer coisa. Ou, como eu disse na outra live, se sobrar dinheiro, você vai acabar ali pelo fluxo energético que você está fazendo alguma coisa na sua casa quebrar e esse dinheiro ir embora. Tá? Então, comecem a identificar uma coisa. O fio da abundância, ele é baseado no crescimento, na abundância, e ele tem esse tripé, que é o tripé do amor. E esse tripé do amor, ele vale para tudo, tá, gente? Ele vale para relacionamento, vale para espiritualidade, vale para o trabalho. É que aqui a gente focou em dinheiro. Então esse tripé, ele vai sustentar o seu financeiro. Se você tem respeito, se você tem compromisso, e se você realmente assume o comportamento correto, o dinheiro flui. Ao contrário também, quando você não ama o dinheiro, você não tem respeito pelo dinheiro, você não tem compromisso com ele e o seu comportamento é desleixado. Automaticamente o dinheiro vai embora, porque ele é uma energia. Tá? Então, entendendo isso, você começa a entender como que você pode começar a fluir em cima do dinheiro. Tá? Esse é o fio da abundância, né?
que tem essa relação com o amor. E todos os fios têm relação com o amor, tá? Então já começa a identificar esse padrão de amor. Somente o fio dos relacionamentos que entra mais o amor como sentimento. Mas no fio do físico, por exemplo, né? Ou da casa, é muito mais esse relacionamento de amor, que seria o amor gratidão do xamanismo, ou amor ágape. Né? Então, eu queria trazer um pouco dessa essência até para vocês entenderem como que traz a filosofia, né, aqui da trama invisível, como que vai ser direcionado esse caminho. Tá?